Nada. E olhava assim, e aquele homem bateu o pé na pedra, uma topada, ia passando de crente. E aquela ruma de pessoas incrédulas como eu, estava ali no meio. Eita! Ele agora, olha qual era a nossa visão era ver, ouvir ele xingar. Ele deu uma topada, ele chegou a arrancar a unha. Mas aí ele chegou, baixou assim, botou a mão naquele negócio lá que bateu na pedra, o dedão, e disse: glória a Jesus. Amém. Desarmou todo assim. Tirou a puxa vida, eu pensei que o cara ia xingar, ele ia falar o crente, né? Mas não, o crente age na aflição com paciência. Com alegria, eu quero convocar vocês aqui para a gente fazer uma viagem. No livro de Lucas, no capítulo 22, ali pelo versículo 39, eu quero também dizer para vocês que eu estou tentando me adaptar aqui nesse som. Eu vou trazer um técnico aí para ele regular para mim, que ele saiu fora da órbita dele, e eu estou tentando me adaptar aqui, não estou conseguindo controlar ele. Ele aqui é o técnico, eu vou trazer aqui essa semana para ele olhar isso para a gente, para ficar um som mais bonito, mais aconchegante. As coisas do Senhor têm que ser mais bem feitas, né? Essa é a verdade. Então eu quero ver aqui no livro de Lucas, no capítulo 29 ou 22, e o verso 39. Ou seja, deixa eu ver aqui. Eu estou tendo um problema sério com esse óculos, eu não posso fazer outro agora e tem que esperar terminar de ajeitar o outro olho para a coisa funcionar. Mas nós vamos ver aqui no livro de Lucas 22 e 39 a seguir. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou naquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Glória a Deus. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor para conosco, pelas providências que o Senhor já tem tomado sobre as nossas vidas, por estarmos aqui neste lugar, pelos novos irmãos aqui junto com a gente. Meu Deus, pelo aconchego que recebemos do Ministério de Nova Vida. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Que a gente saia daqui hoje, Senhor, melhor do que quando chegamos. Que a nossa tristeza se transforme em alegria. Que o nosso coração se encha da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que eu recebi uma ligação essa semana que há muitos tempos eu fiquei ali na Nova Vida e era bem diferente. Essa semana eu recebi uma ligação do bispo que comanda a Nova Vida lá no Rio de Janeiro. Ele ligou lá para casa, dando as boas-vindas a mim, a minha família e a vocês. Fica para os irmãos que eu estou enviando um abraço para eles. Eu estou enviando esse abraço para vocês, do homem que tem uma responsabilidade maior, não é?
E também participei na sexta-feira anteontem, de uma reunião através do computador, celular, e com 5 pastores aqui da região. Eles também nos dando as boas-vindas, e 2 pastores de Itabuna, um de Itapé, um de Porto Seguro. Aqui nós somos 3. Tem a igreja aqui, tem a igreja no Pontal e tem a igreja lá na Princesa Isabel. Então, a cada 15 dias, esse grupo vai estar reunido, orando uns pelos outros, pelos irmãos. Enfim, esse é o trabalho da igreja, né? De pastores. Ao invés de estar aí questionando, atrás de churrascaria, de não sei de quê, está orando, está buscando a Deus. Isso a gente vai também na churrascaria, não resta a menor dúvida. Desde que não seja com dinheiro da igreja, das ofertas, do nosso, não é isso? Daquilo que pode fazer. Segura. Então, assim, irmãos, segura aqui na mão. somos bem-vindos, né? Porque se hoje o Senhor me recolher, ou por algum motivo eu tiver que ser afastado, ora, eles estão aí prontos para dar cobertura. Vocês têm um outro pastor para mim, para dar cobertura. Isso é importante. A gente tem que estar preocupado, porque preparados para tudo na vida. Nós somos humanos. O humano, tanto é falho como uma hora ele vai, não é? Parar mesmo, não é só falhar não, para mesmo de uma vez. Mas enquanto isso nós vamos trabalhar, né? Estamos trabalhando, e eu estou tentando aqui, não é? Desculpa aí, de vez em quando eu vou vir para o lado de cá, para a gente depois ouvir como é que eu vou ficar, me posicionar mesmo aqui para ficar assim, com uma visão melhor com os irmãos, né? Então assim, vamos voltar aqui. Eu falei para vocês que a gente ia fazer uma caminhada nesse assunto. Eu diria assim, vamos até ali no horto florestal, ali no Jardim das Oliveiras, que do lado está o horto chamado de Getsemane. O Getsemane, cada um fala de um jeito, eu não sei qual é o certo, eu sei que está escrito assim, eu falo assim, não é? Então assim, as coisas que nos chamam a atenção, se você for olhar um ponto só, você vai encontrar muitas coisas aqui, né? Então assim, o primeiro ponto que eu quero passar para vocês é o seguinte: a minha preocupação com a sabedoria do homem, dos teólogos, a cada dia eles modificam uma coisa, eles traduzem uma coisa, não, isso aqui não está certo, isso aqui não é isso. Cada dia aparece uma novidade. Algumas traduções já não dizem que o Senhor Jesus estava angustiado até a morte. A tradução diz que o Senhor Jesus estava tão angustiado até a morte. Mas veja bem, se ele estava angustiado até a morte, estava orando ali no jardim, e de repente angustiado até a morte, e ele saiu dali vivo. Ele não saiu dali morto. E por que então angustiado até a morte? Aí sim, angustiado até o momento em que ele iria ser sacrificado por nós. Porque dali tinha mais ou menos uma semana de trajetória. Então, ele estava angustiado até chegar ao momento da cruz. Por que assim então ele estaria tão angustiado? Ele não veio nesse propósito, e ele ora aqui dizendo ao Pai assim: se for possível, passa de mim este cálice, por esta situação, resolve sem eu. Não, ele estava dizendo: se for possível, passa de mim. Ou seja, não a morte na cruz, mas o que ele estava vendo que ia acontecer com ele, com as pessoas que estavam em volta dele. Nossa, é difícil. Ele chega e diz assim: olha, vocês ficam aqui que eu vou ali. Tem um tradutor aqui que diz assim: um tiro de pedra à distância que o Senhor Jesus se afastou. Um tiro de pedra. É uma linguagem assim um tanto diferente. Mas um tiro de pedra é aquela pedra que você pega ali de 150 gramas, 200 e joga ela.
Aonde ela cair é essa distância. Eu sei 50 metros, tem alguém que joga mais longe, 30, 40, mas a distância de um tiro de pedra, de um arremesso de uma pedra, é só isso. Não é um tiro que fosse matar alguém, mas a distância que ele dizia de em torno de 50 metros, eu calculo assim. Então, fique aqui, eu vou um pouco mais para frente ali orar, e seguiu. Está escrito que ele seguiu, foi orar. E lá ele falava com o Pai. Quando ele volta de lá, ele encontrou os discípulos dormindo, 3 discípulos dormindo. E dentre eles, Pedro estava lá. Vocês oram e vigiam para que vocês não entrem em tentação. Então a tentação existe. Porque o Pai Nosso, quando oramos, diz assim: não deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Então existe o mal, existe a tentação. Aí a tentação não vem como? Através de uma cara feia. Não, a tentação às vezes vem com uma cara tão bonita, vem em forma de dinheiro. A tentação vem em forma de uma moça bonita para um rapaz, de um rapaz bonito para uma moça. A tentação vem de diversas formas. E às vezes a gente nem atina para isso. Mas ela existe e é preciso que a gente tenha cuidado para não sermos tentados. Até que seja tentado, mas não caia nela. Não entra na vontade da tentação. Não é? Portanto, assim, então, ele diz: vocês oram, vigiam. Eles estavam dormindo. E esse dormir desses homens me preocupa, porque também está assim. Nós estamos vivendo nos tempos difíceis. O apóstolo Paulo disse que sobreviriam nos fins dos tempos, os tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo isso? Estamos. Até que um dos pastores lá mencionou que encontrou um dos irmãos lá: ô pastor, hoje eu não tive tempo. Ontem eu não tive tempo da igreja, eu tive que ir na academia. O apóstolo Paulo disse o quê? O exercício corporal para nada aproveita. O exercício corporal é bom para o corpo físico, mas amar a Deus sobre tudo. É escrito: amar a Deus sobre tudo. Então, primeiro, a prioridade são as coisas para Deus. Essa é a nossa prioridade, irmãos, para que a gente possa se manter em pé, porque está escrito: olha, tu que está em pé, cuida tu que está em pé, para que você não caia. Porque na verdade é assim. Muitos pensam: porque eu sou crente. Primeiro, essa é uma força de expressão que a gente usa. Mas temos que ser, não é só crente, temos que ser cristãos. Porque o cristão é o seguidor de Cristo. O crente, a Bíblia diz que até do diabo é crente. Crente é só acreditar. Mas o cristão obedece. O cristão ama a Deus. O cristão não faz conchado com esse mundo, não. O cristão se afasta das coisas ruins. O cristão dá bom testemunho. O cristão quer ver as coisas boas acontecerem, quer ver as almas se converterem. O cristão se preocupa com isso, com em ver o doente curado, em ver as pessoas crescer na vida. Nós não pregamos que o crente tem que ser azarado, cheio de doença, sem dinheiro, não. Só que podemos priorizar o dinheiro. Dizer: venha que você vai ter um apartamento novo, venha que você vai ganhar uma casa. Não é o que está escrito. Está escrito que a gente tem que ter aflições, tem que ter luta. O crente deve ser talhado na luta. Glória, aleluia. Se você não está enfrentando luta, tem que dar uma olhada. Eu ouvi de um coronel de polícia que era diácono de uma igreja, e ele me disse: estou preocupado, pastor. Eu disse: por quê? Porque um político conhecido da cidade na época lá disse para ele assim: eu gosto muito do senhor. Na época ele era major, subcomandante de um batalhão, e um político da cidade chegou para ele e disse assim: eu gosto muito do senhor. E ele veio a mim e disse assim: eu estou preocupado, fulano me disse que gosta de mim, isso não está certo não. O mundo não tem
ligação nenhuma com as, né? Nós não temos ligação com trevas, não. Se as trevas estão gostando de mim, eu tenho que procurar me policiar, ver o que é que eu estou fazendo de errado. Porque se eu estou agradando o mundo, eu não estou agradando a Deus. Eu digo, está certo. Às vezes a gente quer assim, que todo mundo trata a gente bem, que respeita a gente. Sim, a gente tem esse direito. Mas é preciso amar até aqueles que nos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Sim, mas eu quero também falar aqui da preocupação que chegou o Senhor Jesus a ficar angustiado. Angústia é o que? Angústia é uma situação acima da tristeza. É aquela coisa que chama de aperto profundo no coração. A alma também com aquele aperto, com aquela opressão. Então, a angústia não é uma coisa, dizer, fulano está com depressão. A pessoa quando está angustiado, se isola, se entristece mesmo, fica, como dizem por aí, para baixo. Mas é preciso ter cuidado, para não dar espaço para que o inimigo, no meio de uma tristeza profunda, possa penetrar no seu coração ou no meu coração. Agora veja bem, a angústia dele naquele momento não era porque ele ia morrer na cruz. Para isso ele veio. A tristeza dele ali naquele momento, a profundidade da tristeza dele, estava em observar os irmãos que ali estavam. Seus discípulos dormiam. Irmãos, e eu vejo assim, 6 pessoas ali no meio do Getsemane, que tinha mais, chegaram mais. Mas tinha 6 pessoas ali que me chamam a atenção. O primeiro eram os 3 discípulos, junto aos 2, Pedro. O Senhor Jesus que está, né, como um personagem principal na história. Mas chegava de lá uma equipe de guardas. Quem estava comandando a guarda ali? Tinha um soldado em meio àqueles homens que se chamava Malco. O Malco aparece em algumas traduções. É aquele homem que prendeu Jesus. Mas prendeu Jesus? Por que prendeu Jesus? Porque os sacerdotes, aí a angústia dele era essa, sabendo que os próprios religiosos estavam contra ele. Estavam com a Bíblia na mão, ou seja, eles estavam não com a Bíblia, que não existia, mas estavam com os canônicos da lei, as coisas que eram escritas nos papiros, nas pelas de animais, os pergaminhos. Eles liam sobre a lei, liam sobre tudo, eles conheciam, eram versados naquilo. E de repente eles estavam achando que o Filho de Deus não era o Filho de Deus. Não sei se por uma razão política ou de inveja, eu não sei. Mas também tinha que ser assim para que se cumprisse o que Deus queria realizar, que era salvar nossas vidas, nos tirar da perdição eterna. Então, ele vê todas essas coisas, e ali em volta, só ali no Getsemane estava. E de repente o camarada chega lá, aí no meio desses caras chega um chamado Judas, que veio junto com os budistas lá. Era discípulo também, mas ele chegou ali junto, eram 4 discípulos e completa 4. De repente aquele homem chega, o que você deseja? Eu quero ver o mestre. Os caras não conheciam ainda Jesus. Aí ele foi lá e abraçou Jesus e beijou. E o Senhor já tinha dito que ele seria o filho do diabo. E aí, aquele cidadão beija Jesus. O soldado, quando o Senhor Jesus diz assim: bom, vocês vieram me prender, me prenda logo. Aqueles soldados caíram, só com uma palavra pouquinha do Senhor. Eles caíram. E de repente o Senhor diz: faz agora, faz logo. Faz logo, ok. O homem se levanta quando vai para pegar, né? Certamente pegar no braço de Jesus para levar.
Pedro então se mostra um defensor da palavra de Deus, um defensor de Jesus, como se o Senhor Jesus, que quando o Senhor Jesus disse a Pedro, se eu quiser, eu peço ao Pai para mandar uma legião de anjos aqui. Eu não preciso que você mate ninguém por mim, nem corte o pescoço, nem a orelha de ninguém. Não é? Então, quando o Senhor, vou tomar um pouco, vou olhar aqui agora. Amém. Obrigado. Aí, irmãos, Pedro se mostra um defensor ferrenho do Evangelho. Cortou a orelha do homem. Pedro, cortando a orelha daquele homem, ele estava assinando uma sentença de morte. Sabia disso? Porque qualquer um que maltratasse um romano daquele, era sentença de morte. Tem que respeitar a polícia. Eu respeitava ou não ia. Ali aconteceram vários milagres. Para mim, pelo menos dois está estampado. O primeiro é que Pedro cortou a orelha de mal. Pedro, irmãos, não era bom de espada, lutador de espada. Ele era pescador. E por que ele então cortou a orelha do camarada? E não o ombro dele ou o pescoço? Pelo que nós entendemos de um homem que não tinha formação de guerra, ele, quando levantou a espada para cortar, o homem afastou o pescoço. Aí pegou na orelha. Ali acontece uma coisa: ele corta a orelha daquele homem, já estava sentenciado à morte ali. Ele ia morrer. Mas o Senhor Jesus ali automaticamente foi lá e pegou a orelha do homem. Eu não sei se ela estava suja de terra, não me pergunte, isso eu não sei. Se ela estava suja de terra, mas ele chegou lá, colocou no lugar, e não se fala que ficou nenhuma cicatriz. Porque quando Deus faz um milagre, não fica cicatriz. E assim nós vemos aí, um milagre acontecendo ali, e o outro. Deus livra, o Senhor livra o Pedro de ser morto. Não é? E aí o que ele, mesmo assim, disse: me leva logo. E assim vai, meus irmãos. Glória a Jesus. Então assim, louvado seja Deus. Então, como eu vejo ali aquela situação de horto, quando ele sai dali, ele já sai sabendo, diz a palavra, irmãos, que as gotas de suor do Senhor se transformou em gotas de sangue. Outra coisa que é preocupante, porque hoje uma pessoa, quando bota sangue pelos poros, em lugar de suor sai sangue, depende de um tipo de veneno de cobra, porque tem um tipo de cobra que quando pica uma pessoa, ela, aquele lugar apodrece, entra apodrece, pronto, ele vai passando e pronto. Às vezes, se é um dedo, tem que amputar, se é uma perna, às vezes tem que amputar. Isso depende da correria que fizer, de aplicar o remédio certo na hora certa. Mas há um tipo de veneno, um tipo de cobra que eu não me lembro agora, que ela faz esse efeito de sair e dar muitas dores e sair sangue pelos poros. Então vocês imaginam a dor que o mestre estava sentindo ali. A dor, a angústia, a tristeza era tão profunda que o seu suor se tornou-se em gotas de sangue. E isso sabe, realmente preocupante, porque as pessoas não valorizam essas coisas. Jesus no Getsemane foi preso ali, foi não sei o quê, mas ali tem uma trajetória. Dali, quando ele sai dali, vai para a mão de quem? Dos escarnecedores. Ele foi para lá, para o Sinédrio, foi ser confrontado pelos sacerdotes, por Pilatos, por todo mundo. Homens corruptos, homens ímpios,
Homens que não tinham compromisso com Deus, tinham compromisso era com dinheiro. E o Senhor Jesus estava lá. E lá no Getsemane ele viu tudo isso. Ele viu aquele que rasgou as suas vestes. Ele viu aquele que fez aquela coroa de espinho. Ah, mas foi uma coroa de espinho. Vocês lembram de um cidadão que andava por aí dizendo que tinha uma coroa de espinho na cabeça? Você está de brincadeira. Os espinhos lá eram espinhos profundos que perfuraram a parte da cabeça, o crânio, essa parte mais grossa. Foi cravejado ali, eles colocaram ali, que não era um espinhozinho de arranha-gato, não, que arranha só e foi, não. Aqueles espinhos perfuraram a cabeça dele. Ele estava no Getsemane vendo isso, ele chora, ele estava ali, a tristeza era grande, porque ele estava vendo tudo isso, e as pessoas em volta dele, com quem ele estava contando para levar essa palavra, para continuar a obra, estava dormindo. Dormindo. Vocês vigiam, vocês oram. Ele está falando comigo, viu? Reinaldo, ora e vigia para que você não entre em tentação. Claro que se algum irmão quiser, né? Porque eu sei que tem gente aqui que ora. Mas não deixe de vigiar também não. Mas uns que oram mais, outros oram menos. Mas o que ora menos precisa orar mais. E eu que ora mais preciso de orar mais. Mais oração, mais poder. E a igreja dos nossos dias, irmãos, a igreja do Evangelho hoje não é a igreja que eu quero falar. Eu quero falar da facilidade que está tendo para as pessoas se bandearem por lado errado. Existem coisas aí terríveis de pessoas que estão na internet aí jogando aí, sabe, com covardia, mas Deus está dizendo. Uma hora o Senhor Deus vai agir. Ele não vai. Irmãos, a igreja vai ser arrebatada. A Bíblia não diz que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, o seu povo? Eu creio assim. Então ele vai arrebatar. Arrebatar é o quê? Porque existe o trasladar. Não é? Trasladar é levar com cuidado, devagarzinho. Mas a igreja vai ser arrebatada. A Bíblia fala de um homem que foi arrebatado. Não é? Aí diz que até que foi num carro de fogo, mas não foi. Havia ali uma coluna de fogo que separou ele do servo dele, dali de Eliseu, não é? Hein? Como? Sim, um redemoinho de fogo, que as pessoas confundem dizendo que foi um carro de fogo que levou Elias. Eu entendi assim também no passado, mas depois que você vai ler com cuidado, você vai ver que não existe carro de fogo. Existe um redemoinho que separa os dois. E Elias é tomado, e a capa de Elias cai, e logo os primeiros milagres acontecem ali. Porque ele tocou com a capa na água e já passou, já secou e já veio embora. Enfim, agora, nós vivemos a época da apostasia. Esse é o último sinal bíblico, porque nada dessas coisas vai acontecer antes da apostasia. Apóstolos, o próprio Senhor Jesus já havia anunciado essas coisas. Olha, acautelai-vos, tenham cuidado, para que ninguém te engane. Não deixe as pessoas lhe enganarem. Você tem uma Bíblia, se você não entende, procura uma pessoa de confiança para te ajudar a entender. É aquela história daquele homem que era maçom, recebeu uma Bíblia de presente, mas ele disse, aí uma pessoa crente chegou lá, que ele arrumou um trabalho para ele numa fazenda. Aí ele disse, eu tenho uma Bíblia aqui. Tem, você entende disso? Ele disse, entendo. Então você não vai trabalhar lá não, na roça lá. Você vai ficar aqui, eu quero que você me mostre, leia para mim isso aí. Eu não entendo isso aí, o homem era maçom, que é o homem que foi de grau grande aqui, o fundador da maçonaria de Ilhéus.
Estou falando de gente tão distante daqui, não, é daqui mesmo da cidade. Né? Ele está no lugar de meu avô. Ele era fundador da maçonaria daqui. Está lá o nome dele, lá é coisa. Mas quando ele olhou, aí o outro foi explicando para ele, ele aceitou o evangelho. E renunciou. Ele renunciou à maçonaria. Irmãos, é o que eu quero chegar. Ele renunciou à maçonaria. E aí, o que acontece? Ele largou aquilo tudo. Ele rapaz, foi tudo errado. Dos anos 80 para cá, a maioria, vocês vão ficar pasmos, dos pastores são maçons. E ele renunciou à maçonaria para aceitar Jesus, para se batizar, para servir a Deus. Então a facilidade hoje não faz mal. Não é que eu fui cogitado, porque a maçonaria não diz para você assim, ninguém estuda, já veio a pessoa estudar dizendo que quer ser doutor disso ou daquilo, arquiteto, engenheiro, não é? Não, eu vou ser dentista, eu vou arrancar dente de gente. Eu vou, por aí. Mas ninguém diz assim, eu vou estudar para ser maçom. Já viu alguém dizer que quer estudar para ser maçom? É porque a maçonaria não permite isso. Ela escolhe. Ela olha o indivíduo nos seus passos. Olha, isso aqui serve para ser um dos nossos. Eu fui convidado ali em Teixeira de Freitas. Bom, não sua igreja proíbe. Não perguntar isso. Na igreja não proíbe nada. Quem proíbe algumas coisas é a Bíblia. Porque isso aqui é pouco, você chega num lugar, não tem dinheiro, você bota não sei o que aqui na camisa, na lapela assim aqui, e de repente vai aparecer em 5 minutos alguém que já vai lhe ajudar a resolver a situação. E é muito bom mesmo essa proposta, né? Mas eu posso levar o estatuto de vocês para comparar com a Bíblia? Para ver se eu posso ou não, porque eu que decido, não é a igreja. Aí ele desconversou. Mas eu recebi visitas na minha casa de 2, 3 veneráveis na minha casa, outro lá em casa. Porque via que eu era uma pessoa muito dada assim ao social, eu procurava ajudar as pessoas, principalmente nessa área de droga, de coisa, eu procurando fazer casa de recuperação, para ajudar, não sei o quê. Já mexendo com tudo isso aí. No entanto, eu não fui ser maçom. Eu dou graças a Deus por isso. Porque sei que, mas não, aqui não pode passar cheque sem fundo, aqui não pode ter mais de uma mulher, maçonaria. Não, aqui tem que acreditar em Deus. Aí eu digo, a Bíblia diz que até o diabo crê. Acredita. Mas ele veio com uma conversa bonita. Tem que acreditar em Deus. Já me botou lá em cima. Porque eu acredito em Deus. Mas eu também sou servo de Deus. É diferente de você acreditar apenas e de você ser aquele que serve a Ele, que procura agradá-los ao Senhor. Então assim, irmãos, então é essa facilidade que eu vejo hoje das pessoas cederem às tentações. E não é só isso não. Hoje é moda você ter que pintar tudo de preto, apagar a luz, tudo, ficar tudo no escuro, só tem uma luz ali para o pregador, para o cantor. Vocês sabem disso, do que eu estou falando, que é coisa nova. Aqui é novo isso. Mas a gente já tem. Mas isso é inovação, está na Bíblia. Vamos ver o que está na Bíblia. Olha, irmãos, não confia muito na palavra do pastor Reinaldo, não. O que eu falar aqui, vai conferir lá. Não vai nessa não. Eu quando chegar aqui com uma conversa. Outro dia teve uma festa em São Paulo, uma convenção das Assembleias de Deus, lá em São Paulo, e lá convidaram um pregador, e o camarada chegou lá, pensa numa palavra. Deixou os crentes tudo rodeado, e pulando, e glorificando. Quando terminou, eles gostaram, não gostando. Quer que eu volte aqui? Amém! Aí ele virou para a igreja e disse, eu sou satanista. Aí ele deixou todo mundo que está aí. Cadê a revelação? Cadê os dons espirituais? Então, eu sou pentecostal, só no nome. Eu sou pentecostal.
É todo aquele que vem de lá do Pentecostes para cá. Agora, o que nós conhecemos como Pentecostes é o que crê nos dons espirituais. E eu creio. Eu sei que vocês acreditam na infusão do Espírito. Vocês acreditam no batismo do Espírito Santo. E vocês acreditam na profecia. Mas temos que acreditar na profecia. Sim. Mas temos a obrigação também de observar o profeta. Se o profeta não se, sabe, não tem estrutura de comportamento, não acredite. Você não é obrigado a acreditar na profecia dele. Tinha uma pessoa que eu conheci que disse que tinha visão até, sei lá, pelo fio do cabelo. E eu disse, Senhor, orei a Deus, não deixa que esse camarada veja nada para me falar, porque eu não acredito nele, ele é mentiroso. As outras coisas que ele fazia eram tudo assim, de mentira. Ele teve a coragem de comprar um litro de cachaça e botou a unção na cachaça e deu para o homem beber, depois disse para o homem deixar de beber. E essa eram as pequenas. E esse cidadão morreu mentindo, crente, mentindo. Que na hora que for assaltar ele, ele disse assim, eu sou polícia. Ele estava na tudo, só porque falou que era polícia. Mentindo que ele não era. Que coisa, né? A mentira, irmãos, pode alegar conversações. Ela traz um mal terrível, tão terrível ela é, que a Bíblia diz que mentirosa não faz parte do reino de Deus. Então, eu acredito naquilo que os irmãos me falaram. Mas se um dia eu pegar a mentira, para mim, já foi. Não acredito mais. Fico tentando acreditar, mas não funciona. Tá? Então, assim, irmãos, a diferença é essa. Aí por quê? A apostasia está aí. Essas facilidades, que não estou falando só dos crentes, dos crentes assim, de menos conhecimento, menos graduados. Mas quando eu falei da maçonaria, eu estou dizendo que os crentes, a maioria que foram ser maçom, acharam que isso não era nada. Que nada, isso não tem nada a ver, não é? Então tem coisas, quem faz amigo do mundo é inimigo de quem? Quem é amigo do mundo é que se torna inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Você já imaginou ter um inimigo que você não consegue vencer? Não? Você pode pegar o revólver, você pode pegar a bazuca, você pode pegar a foice, a estrovena, o facão. Nunca você vai vencer Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Então, mas é assim, que esse Getsemane de Cristo, esses momentos duros que ele passou ali, sejam lembrados por nós. A gente está sempre, olha, poxa, não foi fácil. De tudo aquilo em volta dele, né? Porque na hora que ele dobrava o joelho ali, ele via. Ele disse que ele estava levando o rosto no chão, o rosto de terra. Descia no pó, como dizem por aí. Então, e aquilo que ele passou por ali, até chegar lá no Calvário, foi muita coisa. Pelas ruas de Jerusalém, sendo levado por homens, sabe, perversos, homens ruins, homens de má índole, não é? E ainda ver a troca que eles fizeram, o absurdo que foi feito da própria sociedade, dos próprios seus. Por isso Davi disse, veio para os que eram, o próprio Jesus disse, veio para os que eram seus e os seus não. Está escrito, os seus não rejeitaram. As pessoas que foram curadas por ele disseram sim para Barrabás. Os sacerdotes que liam lá os pergaminhos, Barrabás é o cara, o homem ladrão. Era uma inversão de valores, sabe? E nós estamos vivendo a inversão de valores nos nossos dias. Hoje, falar a verdade pode ser preso. Você pode mentir por aí à vontade, mas se você falar a verdade, você pode ser preso. Nos nossos dias está assim. Isso é inversão de valores. E tem muitas outras coisas que eu não quero falar aqui, né? de situações que a gente vê acontecendo em nossa volta, e às vezes a gente não pode nem dar jeito. Mas o Senhor Jesus está lá, porque Ele hoje não está mais na cruz, porque o Senhor Jesus não está mais no sepulcro, porque o Senhor Jesus não está mais na Galileia, andando por ali, por lá.
Porque ele não vem mais para passar pela mão de Malco, não vem mais para curar a orelha dele, não vem mais para livrar Pedro da morte, ele não vem mais para essas situações, porque ele já resolveu isso. Glória a Deus. Então, depois você vê, irmãos, olha, que tristeza. Jesus cura o homem, livra Pedro da morte, mas podia dizer assim: não, Pedro, você é o meu amigo, chega para cá. Você enfrentou o camarada lá por causa de mim. Não, porque ele também estava vendo aquele Pedro ali, uma semana depois ali, dias depois, dizendo: eu não conheço ele. Sim, entende isso? Então às vezes é assim, irmão. Ele, poucos dias, 3, 4 dias depois, ele disse: eu não conheço esse homem não. Você parece um deles, você fala igual com eles, assim, o sotaque é igual. Não, eu não. 3 vezes, até que o galo cantou e se cumpriu a promessa. Ele foi profético. O Senhor disse: olha, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, né? Não é isso? Antes, 3 vezes, é mais ou menos por aí. Eu sei que 3 vezes o galo cantou, aí Pedro entrou, meu Deus. A felicidade de Pedro é que ele correu para o lado certo. Ele não fez igual Judas, correu para a corda. Ele correu para Deus, ele correu para Jesus: Senhor, me perdoe, me acorde, me socorre. Então é assim que funciona. Às vezes cometemos erros, mas lembre-se que o Senhor Jesus está sempre pronto para perdoar. Está cansado, está oprimido? Não está falando isso com as pessoas lá de fora, não. Porque esse cansaço que se abate sobre a gente, essa tristeza, às vezes a falta de coragem de congregar, às vezes a falta de coragem até de orar, de ler a palavra. Ele entende que isso é natural por causa do dia a dia. Porque nós vivemos cercados de uma nuvem negra tão terrível por aí. Mas sabe que o Senhor Jesus não vem mais para Pilatos lavar as mãos por causa dele, não vem mais para ser condenado por Anás nem Caifás. Ele não vem mais, não, nesse sentido não. Ele vem agora, mas vem com poder e grande glória. Ele vem com poder e grande glória. Aleluia. Nas nuvens, não vai andar aqui mais, não vai andar. Vem nas nuvens com poder e grande glória. Você imagina isso? O que é grandeza? Então você multiplica por milhares de vezes. É assim que ele vem. E numa nuvem, irmãos, é a simplicidade, porque os homens aí querem: eu quero um avião agora que tenha não sei o que, que tenha mais não sei o que, os homens, né? E ele veio numa nuvem. A nuvem que levou ele, diz assim: do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. É numa nuvem, ele foi servido por ele. A Bíblia fala que ele foi envolvido por uma nuvem debaixo dos seus pés, ocultou ele da multidão e levou. E é com essa mesma nave que ele vai voltar, com poder e glória. Por quê? Vem com alarido de arcanjos. Vem anjos com ele, vem um movimento grande aí, porque a igreja será arrebatada. E eu quero estar com ele. Se eu ainda estiver vivo e ele vier, eu quero subir junto com quem estiver vivo. E se eu já estiver dormindo no pó, eu estarei certamente esperando o seu chamado. E com certeza levantarei e irei primeiro antes dos que estão aqui. Aleluia! Porque o que está escrito: porque nós que estamos vivos não precedemos os mortos. Os mortos vai ser primeiro, rápido. E esses vivos, nós aqui, se o Senhor arrebatar a igreja agora, nossos corpos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Olha que coisa grandiosa. Porque não vai prevalecer mais a lei da gravidade em nossas vidas. Que agora esse corpo é espiritual. É um novo nome. É uma vida diferente. Mas para tanto é preciso que tenhamos que passar por um processo de conversão, de mudanças. A gente tem que lutar contra nós mesmos. Porque o pior inimigo é nós mesmos, irmãos. Porque tem coisa que a gente precisa de lutar para abandonar.
Mas tem coisas que a gente tem que lutar também para abraçar. Quer vencer a dificuldade, quer vencer, sabe, aquela coisa que diz para você não seguir de forma agradável, não seguir de forma que agrade a Deus. Não. Aqui na oração, a oração é a chave. A oração é a chave que abre as portas. A oração é a chave que nos dá direito de entrar no tabernáculo de Cristo. Essa é a chave, ela abre portas, até mesmo onde não existe porta. Glória a Jesus. O seu Deus abre porta aonde não tem porta. Que abrir uma porta onde já tem porta é fácil, mas ele abre onde não tem. E derruba o muro de concreto, como derrubou lá em Canaã. Jericó, Canaã está em Jericó. Foi para conquistar aquela bela cidade, aquela bela terra, que já era deles. Os outros que tinham tomado conta, invadido. Mas a promessa de Deus era levá-los até a Canaã. E lá deixou. E lá estão. E lá vão permanecer até o dia do Senhor. Porque quando Deus faz perfeito. Deus faz com perfeição. E Ele enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você pode dizer assim lá dentro do coração: Deus, eu já escutei tanto isso, mas bote isso na sua cabeça. Porque ele passou pelo Getsemane, ele chegou até o Calvário, e lá ele estava sendo perseguido, espancado, morto, e ele disse o quê? Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então é isso que às vezes deixa o crente, o cristão, pasmo, com dificuldade de entender, porque o camarada está matando, está com a lança lá furando o peito dele, e ele está dizendo: perdoa ele não sabe o que está fazendo. Isso se chama, sabe o quê? Amor. Porque Deus amou, o amor de Deus, Deus teve vontade profunda de amar, e com esse amor profundo ele enviou seu filho. Olha no céu, fica saindo, que olhou de lá e disse: nosso preste, não é Manuel, que nada, não. Só meu filho pode salvar, só Jesus. E ele tem essa vontade moral, porque ele disse: ele me dá todo o poder do céu e da terra. Quem disse isso foi Jesus, e que pode passar céu e terra, mas a palavra dele nunca vai passar. Então que Deus abençoe a sua igreja, essa gente. Deus ama vocês. Jesus ama vocês. Retribuam este amor pelo amor de Cristo. Que Deus abençoe. Vamos então ficar de pé, vamos passar.